Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí mais uma vez para dar continuidade à nossa playlist, o Evangelho no Lar. Estamos aí, né? Hoje um pouquinho frio. E é interessante como é que estão essas estações, né? Aqui na minha cidade, um dia fez um calor de quase 35, no outro dia choveu e hoje frio. E haja coração, né, para aguentar. Bom, como vocês sabem, essa playlist aqui a gente sempre faz preces, né? Regularmente, a gente sempre comentando, né? Tentando fazer as leituras e comentar sobre o que a gente lê desses textos e, obviamente, tentar chegar a uma análise, vamos dizer assim, né? Uma maneira de fazer uma avaliação do que a gente lê, né? Então, assim, a gente consegue, de certa maneira, atrelar um raciocínio a essa prece, vamos dizer assim, né? Bom, como vocês sabem, o Evangelho no Lar é uma proposição espírita e por conta disso nós usamos aqui sempre esse livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como um dos livros referência. A gente também tem lido esse livro aqui, ó, Momentos, do Chico Xavier, né? Pelo Espírito do Emmanuel. E a gente também tem usado esse livro aqui, que é o livro do Sri Prem Baba, Mensagens de Amor e Autoconhecimento, que também tem uns textos bem interessantes e a partir deles a gente consegue fazer uma análise, não uma análise, mas a gente consegue balizar uma série de reflexões a respeito desses textos que, nesse caso, são muito bem escritos, eu acho. Tá certo? E aí no fundo a gente ouve a música do John Easton, né, do site Upbeat, né? John Easton é o artista. E a música que a gente ouve aí, não sei se você consegue ouvir, é Dreamland. É uma música que a gente usa bastante aqui, mas é uma música muito legal. Tá bom? Então é isso. A gente pode começar então a evocação dos nossos bons amigos, né, espirituais, para que a gente comece a nossa prece. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui, presentes, para ofertar algo de nós às consciências que de alguma maneira estiverem ligadas a esse momento de prece. Que essas vibrações por nós geradas possam ser a nossa pequena contribuição em prol de um mundo melhor, de um pensamento melhor, de uma vibração melhor. E que vós, os bons espíritos, se dignem a orientar os nossos pensamentos, a proteger-nos neste momento e que também possam de alguma maneira trabalhar essas energias para que elas possam ser úteis aos nossos irmãos que de uma forma ou de outra estejam conectados nesse momento, como eu já disse. Agradecemos infinitamente a bondade de Deus e as instruções de Jesus aos bons espíritos que a transferem para nós na medida da nossa percepção e consciência. Sendo assim, agradecemos imensamente a Deus, a Jesus e aos bons espíritos, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus.
Homem de bem. Isso está na página 192. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Questiona a sua consciência sobre os seus próprios atos e perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações que eles as aceita sem lamentações. O homem de bem que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, e retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica os seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si mesmo, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda a ação generosa. É um bom humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Em todos os momentos a caridade é o seu guia, tendo como certo de que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os seus sentimentos, que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho e seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem nem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece das ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que está perdoado, conforme perdoou. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa da indulgência e se recorda das palavras do Cristo, que é aquele que tiver sem pecado que lhe atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar defeitos nos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que nele há algo de melhor do que havia no dia anterior. Não se exalta a si mesmo nem os seus talentos à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa sem exagero dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego que resultaria mais prejudicial para si mesmo seria o de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se na ordem social alguns homens estão sob o seu comando, dependem dele, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia dificultar-lhes a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha para cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes,
como gosta que os seus semelhantes sejam respeitados. Essa não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Eu fiz questão aqui de ler o texto todo porque, obviamente, a gente consegue, de certa maneira, encaixotar um comportamento dentro desse texto, né? Ou pelo menos definir as balizas de um comportamento que seria um comportamento indicado para um homem de bem, né? E lógico que existem zilhões de outros vieses aí que a gente poderia usar para qualificar esse homem de bem, né? Essa mulher de bem, esse ser de bem, né? Não esse homem ou mulher em si, mas enfim, né? Para essa consciência do bem, né? Essa pessoa que Mas tem uma coisa que é importante, que eu acho que é muito importante que a gente diga, porque assim, é muito bonito você ver esse texto assim que meio que predefine e coloca, né, um guião assim na cabeça da gente do que é que a gente deveria fazer. Mas obviamente é muito difícil às vezes a gente mudar alguns hábitos. Às vezes, por exemplo, se você tem um hábito e vai mudar um hábito, já é muito difícil. Agora você imagina mudar 30, 40 hábitos. Tem gente que tem um monte de comportamento que, fala, nossa, tem tanta coisa para corrigir, é melhor desistir antes de começar, porque é tanta coisa que eu tenho que resolver, né? E aí a ideia aqui é que a gente criar um raciocínio que facilite um entendimento disso aqui e a maneira de colocar em prática, né? E eu gosto de pensar assim, né, que de repente, se a gente pensa do jeito certo, vamos dizer assim, a tarefa parece mais fácil, tá? Então, por exemplo, é muito lindo isso daí, mas é quase um sonho, sabe? Você ter toda essa lista de comportamentos o tempo inteiro da tua vida, né? Fica uma coisa quase que inalcançável, né? E aí isso é ruim, de certa maneira, porque se fica muito distante de você tentar alcançar, você de certa maneira não se coloca em direção a alcançar isso, né? Você fica admirando, tipo, vou dar um exemplo simples, vamos trazer para o simples, né? É como se você ficasse olhando hoje em dia para Marte e ficasse desejando viver em Marte, né? Na real é tudo lindo, é maravilhoso, é possível, mas para 99,9999999% da população hoje é impossível viver em Marte. Então assim, por mais que você ache lindo e biriri bororó, é quase inatingível, né? Essa coisa, essa possibilidade de você nessa vida ir para Marte, entende? Então a gente precisa vislumbrar uma maneira de repente colocar, transformar isso numa maneira mais simples para que a gente tenha condição de atingir. E aí eu acho que uma maneira de a gente compreender um pouco disso é o seguinte, né? A gente tem que, na medida do possível, tentar resolver as nossas questões. Começar a olhar friamente para a nossa vida e ver o que é que de fato que nos incomoda. É tentar identificar as coisas que a gente faz que não são legais e terminar com esses hábitos, porque na medida que a gente vai resolvendo a nossa vida, que a gente vai acalmando o nosso coração, né, que a gente vai ficando satisfeito, né, a gente obviamente vai ficando do bem. Porque se a tua vida é boa, se a tua vida é relativamente boa, tranquila, se você tem paz, porque o que eu quero dizer quando é tranquila, uma vida tranquila, uma vida de boa, é quando você consegue construir a tua paz. E aí, para construir a tua paz, você precisa começar a olhar quais são os comportamentos que você tem na tua vida que tiram a tua paz. E aí quando você começa a trabalhar pela sua paz,
Aí naturalmente você fica mais satisfeito. Quando você fica mais satisfeito, você ganha um arcabouço maior, um universo mais dilatado. Do ponto de vista, você fala assim, não, beleza, agora eu posso, né? Pô, eu tenho tanta coisa legal na minha vida, tanta coisa bacana, biririba, tem um monte de coisa pra acertar, tem, mas eu tô satisfeito, sabe? Eu tô relativamente satisfeito com a vida que eu tenho, com a maneira como eu vivo ela, como é que as coisas acontecem na minha vida. E aí, isso naturalmente vai te dar muito mais tranquilidade, né, para trabalhar os outros pontos da sua vida. Agora imagina, se você tem comportamentos ou que de uma maneira ou de outra contribuem para transformar a sua vida num tumulto, aí realmente você está enrolado, né? Aí a chance de você ter paciência com tudo, com o mundo, com todos, é muito complicado, né? Então a gente precisa, de uma maneira ou de outra, trabalhar pela nossa paz, né? E aí, obviamente, né, nem sempre, por exemplo, ter o dinheiro suficiente, né? Tem gente que diria assim, mas se eu tivesse, sei lá, se eu ganhasse o triplo do que eu ganho hoje, e com certeza eu teria paz. Não é bem assim. Não é bem assim, porque às vezes a pessoa que está do teu lado é uma pessoa, companheiro, companheira, não importa, é uma pessoa que tira sua paz de algum jeito. O cartão de crédito é outra coisa que tira sua paz. Por exemplo, um número de boleto para pagar maior do que o necessário também tira sua paz. Entende? Então a gente precisa começar a desenvolver uma maneira de identificar aquilo que ameaça a nossa paz, né? Por exemplo, se você... Porque é uma coisa muito simples, muito simples. Por exemplo, às vezes você fala assim, eu só consigo ir dormir tal horas, né? Porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque não sei o que, beriri, bororó, beleza, zero bronca. Mas aí, por exemplo, aí você deveria dormir, sei lá, 12 horas por dia, porque você gosta, pessoa que gosta de dormir e tal, você não consegue, você só dorme 9, 8. Aí você fala, caramba, eu tô sempre dormindo pouco. Se eu tô dormindo pouco, isso de certa maneira tá te deixando insatisfeito de alguma maneira. Você tá cansado no outro dia, você tá não sei o que lá. E aí, obviamente, isso tira a tua paz. Entende? Eu quis dar esse exemplo, que é um exemplo bem sutil, mas justamente pra gente refletir. Que às vezes é uma coisa que você não tá nem percebendo, mas aquilo tá tirando a tua paz. Então, por exemplo, você fala assim, beleza, eu preciso, sabe, sei lá, por exemplo, eu não gosto de ir na casa do meu sogro, da minha sogra, e almoçar ou jantar. Não sei como que você vai resolver isso, mas você fala, bicho, eu não quero ir mais, eu não vou mais, e acabou. Entendeu? São coisas simples, coisas muito mas às vezes lá no fundinho você não gosta, você não tá afim. Por exemplo, sei lá, eu não gosto de ver a cara do meu cunhado. Mas é pecado falar um negócio desse. Sim, mas eu não gosto, não consigo, sei lá, um exemplo, né? Eu não consigo conviver com aquela pessoa, uma pessoa desagradável, eu não quero conviver com ela por causa de laços familiares, eu não vou conviver mais, eu quero que se lasque, não vou mais e pronto. E na medida que você vai tendo essas atitudes de austeridade em relação a você mesmo, em relação à sua individualidade, naturalmente você vai ficando mais satisfeito de um modo geral. Você pode ser uma pessoa completamente excêntrica, entendeu? Você pode ser uma pessoa que, sei lá, é só uma pessoa que adora ficar trancada em casa, sei lá, qualquer coisa do tipo. Enfim, não tem problema. A questão é que é importante que você construa a sua paz, porque a partir do momento que você tiver paz, está tudo certo, né? Antigamente se falava assim, né? Uma pessoa de barriga cheia não quer guerra com ninguém, né? E é mais ou menos isso, é muito verdade isso. Então, na medida em que a gente trabalha para construir a nossa paz, aí você tem mais chance de olhar para essas arestas e falar, porra, realmente, eu sei lá, né? Tem coisas que eu poderia arrumar em mim para ficar melhor ainda do que já tá.
E aí você começa a trabalhar efetivamente para fazer o bem, para, sei lá, transformar um mau hábito que você tenha, entendeu? E aí naturalmente você consegue ser mais efetivo nessa transformação. Agora, se você está vivendo, a tua vida está um tumulto, tá realmente complicada, e você faz um monte de coisa para agradar ou para não desagradar, aí você está enrolado, aí você está lascado, porque você não está, como é que eu vou dizer, priorizando você. Eu acho que o grande lance é priorizar a si mesmo, sabe? E aí a tua paz começa a habitar você. É quando você fala, beleza, eu vou fazer o que me dá vontade, eu vou fazer o que eu tenho vontade, o que é legal pra mim, o que eu acho que faz sentido, né? Às vezes até mesmo, por exemplo, hoje uma coisa, né, um exemplo mais recorrente aqui, às vezes a pessoa gosta de maratonar a série, beleza, você maratona, você fica lá maratonando a série, mas aí você não faz o resto, aí você não lava a louça, aí você não sabe o negócio assim, você começa a fazer outras coisas porque você está maratonando série. E aí você fala, beleza, e aí amanhã, aí as coisas começam, sabe, a gerar ruído na tua vida, porque você fala, poxa, mas fiz aquilo, aí não fiz aquilo. Então assim, onde que está esse equilíbrio, né? Tudo bem, numa semana você maratona uma série, de repente. Na outra não cabe mais isso. Não dá mais. Eu tenho que dar um time, entendeu? Eu tenho que falar, não dá. Agora tem que dar um tempo. Eu fiquei uma semana assistindo série loucamente, agora preciso dar um tempo, né? Porque senão também a gente fica vivendo num mundo paralelo também. E isso também não é legal, né? Então assim, né? Porque se você imaginar a pessoa, às vezes ela fica vendo muita coisa. Será que está tudo bem com ela? Será que isso não é uma via de escape? Será que será que ela não está num escapismo? Será que a vida dela está tão chata que ela não, vou ficar maratonando sério, porque aí eu não fico pensando na vida, minha vida é uma... Será que não é isso? Né? Enfim, são reflexões que a gente tem que ter na medida do possível para tentar construir essa nossa paz. E aí sim a gente tem chances de algum dia começar a ter um comportamento do homem de bem, como diz a leitura aqui, né? Porque estando mais satisfeito, como eu já disse, a gente vai ficar muito mais acessível, né? Vamos chamar assim. Tá bom? Eu queria aproveitar esse momento pra gente fazer uma prece. Eu vou chamar de pessoas específicas, tá? Porque se você se concentrar, você vai ver que em determinado momento dessa semana que passou, né, desses últimos dias agora, você teve um senão com alguém. Você foi na casa de alguém, viu alguma coisa, ou você conversou com alguém e teve uma situação que não foi legal, ou entendeu? Alguma coisa que marcou os teus últimos dias. E eu gostaria que nós fizéssemos uma egrégora um pouco diferente, mas em que a gente rezasse por essa pessoa. Tá? Cada um sabe. A gente sempre tem pessoas que estão nesse universo, vamos dizer assim, que quebram essa razoabilidade, sabe? É quando o negócio fala assim, isso aqui saiu meio fora do negócio, fora do contexto, isso aqui, entendeu? E aí eu preciso, obviamente, rezar por essa pessoa. Então eu gostaria que a gente se concentrasse e fizesse uma prece por essa pessoa em si, tá bom? Cada um escolhe a sua aí. E aí a gente faz, tá bom? Vamos lá?
Pai de infinita bondade e amor, pedimos uma vez que vós, os bons espíritos, possam utilizar essa vibração para dar um despertamento nessa consciência a qual nós estamos nos direcionando agora. E se essa consciência e as consciências que orbitam essa pessoa em questão possam também receber essas palavras e essas vibrações para que possam elevar os seus pensamentos a Jesus, possam se sentir melhor e obviamente encontrem um caminho de redenção dentro dessas palavras ou dessas vibrações. Que vós, os bons espíritos, possam iluminar o caminho delas, para que elas se sintam cada vez melhores, mais altivas, mais fortes, mais encorajadas, e que obviamente Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Oh, meu Deus. Enfim, o que dizer, né? Não tenho o que dizer. Como eu não vou comentar nada, porque já está tudo dito, gostaria que nós agora nos concentrássemos em fazer uma prece por nós mesmos, pedindo a abertura dos nossos caminhos, vamos dizer assim, a clarificação das nossas ideias, né? Para que a gente possa, obviamente, enxergar sempre um horizonte naquilo que a gente tem, né, no nosso dia a dia, né? Porque a gente sempre tem uma coisa que está nos acometendo de algum jeito, está nos preocupando, está nos tirando a paz, né, de algum jeito. Então vamos pedir aos bons espíritos que ajudem a gente a encontrar esse ponto de equilíbrio, essa luz no fim do túnel, a fim de que a gente também possa ser beneficiado de algum jeito, né? Afinal de contas, não tem problema a gente pedir, né? Se a gente vai receber, outra história, mas pedir não tem problema, né? Então vamos pedir para que os bons espíritos ampliem a nossa visão, a nossa escuta, né? E é interessante porque às vezes a gente está com uma situação difícil na vida e às vezes a gente várias informações nos chegam de vários jeitos, mas a gente não escuta. Ela passa, entra por um ouvido, sai pelo outro, já era.
Mas aí quando você está realmente precisado, realmente necessitando de alguma coisa, parece que a nossa intuição se abre. E aí às vezes uma frase vem e muda tudo, né? Parece que você escutou, né? E tem uma grande diferença. Eu sempre digo, isso é bom a gente colocar isso aqui, um detalhe simples, mas uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar, né? Uma coisa é entender, outra coisa é compreender, né? E às vezes a gente precisa de um esforço maior para poder chegar numa compreensão de uma situação, né? Não adianta você entender o que está acontecendo, beleza, sei lá, fulano, sei lá, um exemplo, fulano tá mal, você já entendeu, fulano tá mal, certo? Já entendeu. Mas para compreender, mas por que ele tá mal? Meu amigo, aí é que tá, né? Então aí para a compreensão é um pouco mais profundo, né? Aliás, é muito mais profundo, né? Tá certo? Então vamos lá. Queridos amigos, estamos mais uma vez aqui em uníssono, numa vibração, pedindo as orientações de vós, os bons espíritos, que possam orientar os nossos pensamentos, trazendo-nos um pouco de paz, que nós possamos de algum jeito contribuir para que o melhor aconteça a todos aqueles que convivem em nosso universo. Pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que continuem insistindo conosco, oferecendo para nós oportunidades de entendimento e compreensão, oportunidades de audição e escuta. Pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que estejam em nossos lares, perfumando os nossos ambientes com boas vibrações, que nós possamos ser de algum jeito abençoados por essas orientações, essas intuições, e que vós, os bons espíritos, estejam sempre próximos de nós, porque sobre a vossa luz nós conseguimos enxergar mais longe. Sendo assim, agradecemos imensamente a vossa companhia e pedimos humildemente que Jesus, através de vocês, se manifeste em nossas vidas. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Unindo matéria e espírito. Eu sou um renunciante e ao mesmo tempo um cidadão do mundo, mas eu sou um renunciante um pouco diferente, porque meu trabalho é unir a matéria e o espírito. Meu trabalho é ensinar as pessoas a viver espiritualmente, não somente no ashram. Ashram são centros que o Sri Prem-Baba criou, né, para as pessoas meditarem, tá? Então assim, ele diz: meu trabalho não é ensinar as pessoas a viver espiritualmente, não somente no ashram, né, no monastério ou na caverna, mas também na cidade, usando a tecnologia e a ciência para o desenvolvimento espiritual. Meu trabalho é unir tudo, mas
Como um renunciante, eu não me apego a nada. Se tem cadeira para sentar, eu sento. Se tem carro para andar, eu ando. Se não tem, eu sento no chão. Pego um trem, um carro de boi, qualquer coisa. Não importa a forma. O que importa é perceber a realidade por trás dela. Esse tipo de frase é um tipo de frase de alguém que se sente em paz. Entende? Cada vez que a gente sofre algum trauma, né, acredito, a gente cria uma lacuna dentro da gente que precisa ser preenchida de alguma maneira. E aí a gente sempre vai usar alguma artimanha, algum recurso para cobrir essa lacuna. E às vezes essa artimanha que a gente usa é o que tira a nossa paz, é o que bagunça a nossa vida, sabe? Vou dar um exemplo. Às vezes você tá, sei lá, você tá meio carente, não sei o que lá, e você vai, fica naquela vibração de carência, você procura uma pessoa e encontra outra pessoa carente, se apaixona. Ai, que coisa maravilhosa. Por quê? Porque o carente vê o outro, vê a carência do outro, né? Porque tem uma coisa que eu preciso explicar, que senão pode não fazer sentido para vocês, mas eles dizem que todas as vezes que a gente se apaixona por a gente mesmo no outro, né? E eu acho que isso tem bastante verdade nisso, né? Então é assim, em termos de vibração, em termos vibracionais, quando você está vibrando carência, você procura e acaba encontrando uma pessoa que também está vibrando carência. E aí dá um match, assim, ou seja, dá uma liga. E aí a coisa gruda, né? O negócio fala, nossa, estou apaixonado pela pessoa, que maravilha, não sei o que lá. Só como aquela pessoa é uma pessoa carente, você também é uma pessoa carente, a tua vida vira um inferno depois de um tempo, porque dificilmente um consegue tampar a lacuna que o outro carrega. E isso não é só na questão do relacionamento, existe um monte de outras coisas. Então, por exemplo, se você, sei lá, por exemplo, se você é uma pessoa nervosa que está tentando viver em paz, sem brigar com ninguém, você vai achar uma pessoa mais ou menos nesse tipo de vibração, entendeu? Para se relacionar, seja um vizinho, um parente, sei lá. E aí vai dar tudo certo, até a página 2, que é quando você se arrebenta, né, com aquela pessoa. Então essa vibração, né, esse nosso comportamento, vamos dizer assim, é que vai definir a nossa vibração. E essa vibração é um ímã implacável, terrivelmente poderoso, né, que vai atrair para nós aquilo que a gente precisa para se desenvolver como consciência, né? Então, assim, eu acho que vai chegar um dia que as pessoas vão começar a pensar tudo sobre a ótica da vibração, da ótica vibracional, né? Hoje em dia a gente fala de teoria de energia quântica, do salto mecânico quântico, né? E aí começa. Mas a gente fala muito pouco sobre vamos chamar assim, de estado vibracional perene, né? A gente, por exemplo, quando pensa em passe mediúnico, em passe energético, ou qualquer coisa, a gente sempre pensa assim que é uma coisa pontual, né? Tipo, eu sou zero vibração, e aí eu recebo uma condução energética, né, de campo energético, enfim, uma vibração, eu recebo uma vibração e aquilo, vamos dizer assim, incrementa em mim alguma coisa positiva. Então, por exemplo, eu sou zero e aí eu recebo um incremento de energia positiva e, nossa, que legal, sei lá, sair do centro espírita positivo,
da messiânica, positivo, nossa, tava legal, enfim, né? Mas a gente acaba esquecendo que a gente está vibrando o tempo inteiro. E essa nossa vibração, ela está entrando em várias frequências por dia de maneira diferente. Tanto é que, por exemplo, quando a gente recebe a influência de alguma consciência extrafísica, né, ou seja, para alguns algum encosto, a influência do encosto, ele está ali do teu lado, jogando ideias e não sei o que lá, te dando ideia furada, né? E aí você vê se você segue. Se você seguir essa ideia furada que ele te deu, isso fatalmente vai baixar a tua vibração. E quando baixa a tua vibração, você fica acessível para aquele espírito, para aquela consciência. Então assim, o tempo inteiro a gente está sofrendo ataque, o tempo inteiro a gente está modulando, né, essa energia. O tempo inteiro a gente está modulando essas frequências dentro de nós. E todas essas frequências, elas passam pelos gatilhos emocionais. Então a gente precisa ficar atento o dia inteiro. Porque é impressionante, às vezes você está trabalhando, né? Para quem é autônomo, está trabalhando, aí vem uma energia que faz você ir para um determinado lugar, né? E fatalmente é um convite da vida, né, para o aprendizado. Então assim, não tem para onde escapar. Se a gente não fica atento sobre a vibração que a gente está emitindo, a gente vai ser arrastado para algum lugar. A gente fica à deriva, né? O que é ficar à deriva no mar, né? Você fica lá, por exemplo, sei lá, se é um barco a vela, um exemplo, ou um barco a motor, sei lá, quebrou o motor, você fica no meio do mar. Se der um ventinho para cá, você vai. Se der um ventinho para lá, você vai. Se vier uma corrente marítima, te leva para cá, te leva para lá. Uma onda te leva para trás, te leva para frente. Quer dizer, vai para qualquer lugar. É isso que é o nosso dia a dia. Agora, quando você, de um jeito ou de outro, né, sabe exatamente qual que é a frequência que você quer, seria mais ou menos o seguinte: olha, eu tenho um motor extra. Porque pode até ter uns reveses, sabe? Quebrar o mastro, pode não sei o que lá, mas mais ou menos eu sei onde eu quero chegar. Então eu preciso dar um jeito de controlar essa energia, né, de essa frequência. Só que obviamente, né, tem mais um complicante, né, que é um trabalho contínuo, não tem folga, não tem, né? Bobeou, a tua frequência muda, e você já começa a modular outro tipo de energia, começa a atrair outro tipo de situação para tua vida, para te testar naquela coisa, né? Então, por exemplo, às vezes você tá, sei lá, vibrando medo porque tá faltando dinheiro, sei lá, né? Você andou comprando um pouco já mais no cartão de crédito, aí ficou com medo de faltar dinheiro, não sei o que lá, e você sai de casa e toma uma multa. Aí você fala, putz grila, que bom, meu, tava, né, agora tomei essa multa, meu Deus do céu, né? Aí sei lá, ou seja, sabe, a vida vai te dando mais daquilo para estimular aquela coisa em você, porque a vida te dá mais daquilo que você não compreende. Isso é muito o tempo inteiro, é isso. Então a gente precisaria, de uma maneira geral, só para terminar, né, é começar a avaliar a nossa vida sob o ponto de vista da vibração. Que vibração que nós estamos querendo, né, para a nossa vida. E aí a melhor maneira de resolver isso é: tente ser a pessoa mais bacana que tem no mundo. Sabe por quê? Porque quanto mais bacana você for, mais coisas bacanas vão acontecer ao teu redor. Entende? Porque o tempo inteiro você está buscando uma energia melhor. O tempo inteiro você está buscando uma energia melhor. E aí, naturalmente, sabe, nas poucas vezes que você entrar numa vibe dessa, a recompensa vem no mesmo peso, na mesma força, na mesma medida. Então, vale a pena ser legal. Vale a pena fazer as coisas da maneira correta. Ainda que ninguém acredite, ainda que ninguém te leve a sério, ainda que debochem de você, não tem problema. Entendeu? Então, eu acho que essa que é a grande mensagem, assim, pra gente pensar, né? Porque, como eu tô te falando, a gente precisa compreender que o tempo inteiro
A nossa vibração está variando durante o dia. A nossa frequência resultante, ela está variando durante o dia. E quanto mais autonomia a gente tiver sobre ela, melhor. Tá certo? Esse é o trabalho, essa é a função. Bom, gente, eu espero que vocês tenham elementos suficientes para continuar com seus raciocínios aí em suas casas, né? E obviamente agradecer pela presença de vocês aqui e que a gente possa se ver em breve em mais um episódio de O Evangelho no Lar. Tá bom, gente? Boa noite para vocês e até a próxima. Até lá.